exilados de Capela foram trazidos ao nosso conhecimento pelo pioneirismo do Edgar Armond. Na época que ele escreveu isso, foi um pioneirismo total, né? E a gente tem que compreender o contexto histórico da nossa galáxia quando houve essa transmigração de almas de Capela, que fica na constelação do Cocheiro, aqui para a Terra, né? Capela era um planeta, e não era apenas o planeta Capela, mas vários planetas daquela constelação estavam num processo de transição planetária. Capela, especificamente, ia passar de expiação e provas para a regeneração. Pelo que falam os espíritos de luz, pelo próprio livro do Edgar, o desenvolvimento deles estava um pouco à frente do que nós temos hoje. Eles tinham já veículos que voavam, que não ficavam só andando a raiz do chão, eles estavam cientificamente mais avançados, já tinham a clonagem de órgãos, então a ciência deles aparentemente era melhor que a nossa, mas a moral deles era tão rudimentar quanto a nós, quer dizer, corrupção, fanatismo, falsidades, a lei do o certo é levar vantagem em tudo, né? E não houve um único período de transmigração. O primeiro período definiu-se aqueles espíritos que eram mais atrasados moralmente, aqueles que eram mais enclausurados na armadura horrível que o medo cria e que então se abasteciam do medo que eles geravam, porque o medo dá um controle para eles, que são os deflagradores da reação em cadeia. Estes primeiros que foram trazidos para a Terra, e isto foi por ordem do comandante galáctico, que é Jesus, a gente lê isso não apenas na obra do Edgar, mas em outras obras que falam sobre esse tema, a primeira leva deles, que teve todo o assessoramento dos prepostos de Cristo, vieram encarnar no Homo erectus. Então você imagina seres que viviam já num padrão tecnológico superior ao nosso, serem trazidos e obrigados a, claro, uma modificação genética para que eles incorporassem, quer dizer, gerassem o corpo dos Homo erectus, que já estavam vivendo na Terra. Não tínhamos ainda o Neandertal, o Cro-Magnon, quer dizer, você ainda estava vivendo numa época pré-Homo sapiens, né? E eles vieram justamente nesses corpos de muita limitação cerebral, porque eles precisavam desenvolver a parte emocional. Então a rudeza que eles encontraram para se manifestarem nestes corpos foi essencial para que esses espíritos despertassem. E o que eles vieram trazer? Conceitos de língua, conceitos de arte, conceitos como fogo, que foram eles que trouxeram, a roda, que veio um pouco mais à frente, o conceito de família, alguns hábitos higiênicos. Então, o que para eles, teoricamente, você olhando assim, é um castigo, foi uma benesse para estes espíritos que trouxeram o conhecimento que eles tinham para impulsionar o desenvolvimento da raça humana. Esta foi a primeira leva. A segunda leva, a terceira, já começam a encontrar raças humanas um pouco mais avantajadas, como o Neandertal, o Cro-Magnon, mas principalmente o elo perdido, né? Porque o que acontece? O salto quântico que você dá do Erectus para o Sapiens, com todo o desenvolvimento de um lobo pré-frontal, com todo um depuramento de outros sistemas neurológicos, como o sistema límbico, que se torna muito mais desenvolvido neste aumento da caixa craniana, do volume do cérebro, né? Ele aumenta demais. Esse elo perdido que a ciência ainda não achou, deve-se exatamente à migração destes filhos de Capela. Da segunda linha, quer dizer, eram aqueles que já não eram tão atrasados moralmente a ponto de serem jogados em corpos onde a limitação cerebral lhes despertasse a parte emocional, mas que ainda precisavam de um choque de realidade grande na parte emocional para conseguirem se manifestar. Esse elo perdido é o híbrido que a gente sabe que foi criado, formando o elo entre o Erectus e o Sapiens. E a partir daí eles passaram a vir na civilização suméria, encarnaram na civilização egípcia e em todas essas civilizações do mundo antigo. Eles foram essenciais, sem dúvida nenhuma, para o progresso da nossa humanidade. Eu não vejo como castigo o exílio, viu? Eu vejo como misericórdia divina. Porque imagina que é você pegar uma criança que não está alfabetizada e obrigar essa criança a entrar numa turma de segunda série, onde está todo mundo já alfabetizado para frente, não é? O choque seria extremo.
E alfabetização entenda no sentido moral. Estes espíritos muito rudimentares na sua evolução moral, eles não têm condição quântica nem quântica, quer dizer, eles vibram, as células deles, tanto do ponto de vista perispiritual quanto do ponto de vista físico, eles vibram muito mais lentamente que a nova vibração planetária onde eles estariam, no planeta deles de origem. Então, vocês imaginam a dor, a moléstia, a loucura, porque isso os enlouqueceria. Então, quando é determinado uma transmigração de um mundo para o outro, se você olhar do ponto de vista eu estou sendo exilado, para mim é um castigo. Mas se você olhar de fora para dentro, você vai ver que é misericórdia. Os capelinos daquela época da transmigração, eles eram tão evoluídos moralmente quanto nós. E isso na rez mais baixa, na rez do crime, na rez da magia negra, na rez do egoísmo, da vaidade, da máxima manifestação do ego. Não é? Então eles vieram para cá para serem depurados emocionalmente. Alguns bem-sucederam, evoluíram, até regressaram para a capela, mas outros não. Devem continuar por aqui ou já foram transmigrados de novo, porque é a questão da semelhança, da afinidade, né? Como a gente lê no Livro dos Espíritos, quando você é transferido de uma escola para outra, ou de um planeta para outro, você vai para o seu nível quântico evolutivo. Então você sempre vai para a escola que se adapta à sua frequência vibratória. Então eles vêm trazidos para a Terra, eles vieram para impulsionar o desenvolvimento da atual raça humana, que era onde eles encarnaram, na quinta raça humana, que também é a nossa, mas eles também vieram para serem depurados emocionalmente. Sim, a existência de Capela está comprovada pela astronomia. Ela está na constelação do Cocheiro. É uma estrela que tem esse nome, quer dizer, é uma estrela. Nós estamos falando de planetas que orbitam esse sistema de Capela, né? É a constelação do Cocheiro, que tem estrelas, Capela é uma delas. Então, assim, a vida nestes planetas que foram tributários da Terra, a gente não sabe se eles ainda estão em regeneração, mas aparentemente sim, pelo tempo que passou, né, do Homo erectus até aqui, talvez eles estejam naquilo que a gente chama de regeneração plena, ou seja, um estado de regeneração bem avançado. Mas cada planeta tem o seu ritmo evolutivo, né? Então eles devem estar em regeneração e, portanto, eles têm vida física, assim como nós, corpos físicos, e vida espiritual, assim como nós. A regeneração é par e passo com a expiação e prova. O que você não tem é mais a rudeza kármica, mas você ainda tem um bom período de crescimento. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração.